Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma aula? Bom, na aula de hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre os artigos indefinidos, o artigo definido e um pouco de plural também, ok? Então começando aqui com o artigo indefinido, tá? Indefinite article, que eu tenho o a. Depois eu tenho mais um indefinite article, an. E definite article, the, ok? Já explico para vocês então quando que eu utilizo esses artigos, tá? E na sequência eu vou falar para vocês um pouco sobre o plural, porque eles estão diretamente ligados, tá bem? Porque os artigos indefinidos eu só uso quando eu tenho singular, tá? Que é o a e o an, só quando tenho singular. Já o artigo definido eu posso utilizá-lo quando eu tenho plural. E o significado deles? O a e o an, eles têm o mesmo significado, tá? Quer dizer uma. Tá bem? Por isso que eu utilizo no singular, tá? E o the, ele tem o significado de o, a, os, as, tá? O artigo indefinido, então, por que ele é indefinido? Porque ele não define nada, simples, bem simples. Já o artigo definido, ele é definido por quê? Porque ele define alguma coisa. E a gente vai ver isso daí em exemplos práticos agora, ok? Nessa frase aqui, olha só. I have a house. Eu tenho uma casa, tá? Uma casa em geral, certo? Não estou definindo nada nessa sentença. Estou falando uma casa. Eu poderia falar, por exemplo, a computer. Por exemplo, que computador? Qualquer computador, tá? Então não está definido. Mas agora na sequência eu tenho the house is blue. Que casa que é azul? A minha casa, a casa que eu tenho, certo? Então, enquanto eu falei simplesmente de uma casa qualquer, como um computador, tá? Aqui no exemplo da casa pode parecer para você, mas quando fala que tem uma casa já está definido, tá? Porque normalmente as pessoas têm uma casa. Mas e no caso do computador, por exemplo? Tá? É um computador em geral, eu posso ter 2, 3 computadores, tá? I have a computer. E eu posso colocar também the computer is blue. Qual computador? O meu, o que eu tenho, está bem? Então, normalmente, quando eu me refiro a uma coisa pela primeira vez, eu utilizo um artigo indefinido, a or an. E quando depois nós já sabemos sobre o objeto que eu estou falando, ele já está definido, aí eu coloco o the, ok? No próximo exemplo aqui, I have an orange, ok? Eu tenho uma laranja. Qualquer laranja também. Tem vários tipos de laranja aí no mercado, certo? Eu tenho uma laranja. The orange is delicious. A laranja é deliciosa. Que laranja? A minha, a que eu tenho, ok? E aí vocês podem estar perguntando agora, mas qual a diferença aqui? Se eu tenho uma casa, eu utilizei o a. E eu tenho uma laranja, eu utilizei o an. A única diferença é bem simples. Eu utilizo quando eu tenho uma consoante, ok? I have a house. E o outro, o an, eu utilizo quando eu tenho uma vogal. Então fica consonant, vowel, consoante e vogal. Então sempre que eu tiver o uso de um artigo indefinido, eu tenho que pensar nisso daí. Se o meu substantivo seguinte começa com vogal ou com consoante. E aí se for com consoante, eu utilizo o a, or a. E se for uma vogal, eu utilizo an, certo? Mas, embaixo aqui eu tenho algumas exceções, está bem? Ele está ligado à inicial dessa palavra, correto? Só que, às vezes, o som da primeira letra, ele não é bem aquele que a gente está acostumado. Por exemplo, nessa palavra aqui, hour, de hora, o H, ele não tem som, então é como se ele não estivesse ali. Então você pode entender o quê? Que ela não começa com uma consoante. Então eu falo an hour, quando eu quiser dizer uma hora, está bem? An hour. E aqui a university, olha, começa o quê? Com uma vogal aqui, certo? Mas ele não tem esse som, ele é considerado, vamos dizer assim, que tem o som de Y, está bem? E seria o som de uma consoante. Por isso que eu falo a university, ok? Eu vou passar para vocês então agora na sequência
quando eu utilizo isso daí com os plurais, ok? E agora nós temos então o plural para vocês, está bem? Então, novamente, quando é singular, eu utilizo o artigo indefinido an, está bem? E quando é plural, normalmente eu coloco um s, a mesma coisa que no português, está bem? Olha só, the plural of a noun is usually s. O que quer dizer isso? O plural, tá, das palavras em inglês, dos substantivos em inglês, é normalmente s. Então é só colocar o s, que vai dar certo. Exceto em algumas exceções, mas que não são algumas, tem muitas na verdade, está bem? Seguindo então, olha só, a rose, some roses. Só coloquei o s aqui. Uma rosa, algumas rosas. Nada de novidade aí. A week, uma semana. 2 weeks, 2 semanas. Só coloquei o s, correto? Mas agora, palavras, substantivos que terminem com s, sh, ch, x ou o, eu não coloco somente o s. Aí eu já tenho que colocar o quê? O es, como nos exemplos a seguir. A bus, um ônibus. A lot of buses, muitos ônibus. A box, uma caixa. Those boxes, aquelas caixas. Está bem? E dando sequência então, para as palavras, tá, terminadas em y, aí eu tenho aqui que ter uma certa atenção. Então, olha, consonant, ou seja, consoante, mais o y, eu vou substituir o y e colocar o ies, como no exemplo, a baby, 2 babies. Então eu tirei o y e coloquei o ies. Mas quando eu tenho vowel plus y, ou seja, uma vogal mais o y, aí você apenas coloca o s, como a gente fazia com as palavras lá do início. Só colocar o s, está bem? A day, então aqui eu tenho, olha, y, mas eu tenho uma vogal antes. Aqui eu tinha y e uma consoante. Então, olha, y e vogal, só colocar o s. A day, um dia, some days, alguns dias. Quando a palavra termina em fe, aí muda novamente. E eu coloco o ves no lugar do f ou do fe. A knife, uma faca. Esse cara eu não pronuncio, tá bem? A knife. E aqui eu tenho a lot of knives, ou seja, muitas facas. Ok? E dando sequência, tenho ainda alguns plurais que não terminam em s. Some plurals do not end in s. A man, some men. Eu só troquei uma letra. Troquei o a pelo e aqui e já é plural. Ok? A person. Eu não coloco s também. Eu falo two people. A child, que seria uma criança. A lot of children. E aí fica aqui então muitas crianças. Ok? Eu não coloquei todos os exemplos, na verdade nem dá para colocar que são muitos, mas no material que eu vou disponibilizar para vocês fazerem o download, aí tem mais alguns exemplos e aí facilita para vocês acompanharem. Se eu colocasse aqui a aula ia ficar muito longa e ia ficar um pouco maçante, mas no material para download vocês encontram isso daí. Está no link aqui embaixo, como de costume, está bem? E você pode tirar as dúvidas, se ainda restaram dúvidas, na nossa página no Facebook ou aqui mesmo no nosso canal, você pode também mandar as perguntas aqui embaixo que eu vou responder para vocês. E embaixo também, então, lembrando, está o link para download dos materiais. E a aula de hoje foi isso daí. And see you next week. Bye bye and thank you.